Estamos cada vez mais gordos, mais sedentários e consumindo mais bebidas alcoólicas. Em suma, mais vulneráveis a doenças. Esse é, em linhas gerais, o perfil do brasileiro traçado pela mais recente pesquisa do Ministério da Saúde. Mas a verdade é que o problema é mundial. E as causas são para lá de conhecidas. Excessos na alimentação, falta de exercícios, rotina estressante, ansiedade, enfim, os males da vida moderna. Difícil é mudar esse estilo de vida, ao mesmo tempo confortável e nocivo, sedutor e cheio de armadilhas para a saúde. Então, como reverter essa tendência? Dá para apostar nos avanços da medicina e em novos remédios? Ou o nosso estilo de vida está condenado? Será possível escapar das academias, da reeducação alimentar? Winston Churchill, que fumava charutos e era, digamos, bem encorpado, viveu 91 anos. Ele ironizava as recomendações médicas de não beber, não fumar e não comer em excesso. Abre aspas. Você viverá 100 anos, que parecerão 2 séculos. Fecha aspas. Para falar sobre a saúde do brasileiro, recebemos Paulo Lotufo, que é professor titular de Clínica Médica da USP, e Geraldo Possendori, professor de atualização profissional em Medicina Comportamental da Unifesp. Sejam muito bem-vindos. A gente usou, é claro, a frase do Churchill para relaxar um pouco, porque senão ficamos achando que a vida realmente é muito sem graça, sem poder correr desfrutar de nenhum desses grandes prazeres, que é comer gostoso, beber. Afinal de contas, quanto tem nesse perfil nocivo para a saúde brasileira de ansiedade, de compulsão, de compensação das pressões da vida moderna? E quanto, digamos, essa vida moderna me entrou de tal forma, esse estilo de vida na vida da gente, que é possível mudar? Qual é a avaliação que vocês fazem a partir desses resultados que não são tão favoráveis? Pois é, Mônica, esse resultado no Brasil, ele é semelhante de quase todos os países. À exceção daqueles países que estão em guerra, civil, onde catástrofe, falta comida, todos os países estão assim, né? Eu estive na China agora, né? A China, você já viu... Enriqueceu e engordou. Enriqueceu e engordou. Você vai em Angola, né? Que é um país que saiu de uma guerra civil, já estão engordando. Então, esse faz parte de uma alteração muito importante que está acontecendo no mundo inteiro. Então, às vezes a gente tenta criticar tudo que existe ao nosso redor como sendo a causa disso, né? Porque é uma curiosidade a respeito de... A informação ficou muito mais acessível, as campanhas insistentes, o material todo que é fornecido à população a respeito de combater o sedentarismo, os riscos de doenças e a comida industrializada deve ser trocada por comida mais saudável. No entanto, as pessoas não conseguem mudar. Por que a gente é tão resistente no comportamento equivocado? Eu acredito que há alguns aspectos que não são considerados, que são aspectos sociais, né? O ser humano é biopsicossocial. Então eu me lembro, quando eu era aluno na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, que nos era mostrado que no atendimento a índios do Xingu, né, a época em que eles não utilizavam sal, açúcar, praticamente não existiam casos de hipertensão arterial ou diabetes. E que a partir do momento que eles passaram a se aculturar, e começaram a utilizar sal e açúcar, eles surgiram casos. Na comunidade. Eu hoje penso que este é um fator importante, o biológico. Mas, por outro lado, quando eles começaram a se aculturar, eles deixaram suas ocas, deixaram o seu meio ambiente, eles perderam a sua coesão como uma civilização, né, indígena, uma população com caracteres que reduziam a sua ansiedade. E na medida em que eles fizeram esse translado para a aculturação, eles ficaram ansiosos. Mas como é que a gente então, faz? Isso é desconsiderado, essa questão da ansiedade. Mas porque ansioso você precisa reduzi-la. E para reduzi-la você precisa de compulsões, que são formas breves de reduzir a ansiedade. São justamente essas: comer, beber, fumar. E muitas outras. Pois é, com relação ao cigarro e com a bebida, até uma aposta de que as políticas públicas, as campanhas, as limitações vindas através das leis, das restrições, como a lei seca, como a lei antifumo, ajudam a melhorar.
Agora, com relação à obesidade, aos hábitos alimentares, isso é mais complicado, né? É bem mais complicado. Com cigarro é muito fácil, né? E no mundo inteiro isso está tendo sucesso, porque o cigarro incomoda o outro, né? Assim, então ele tem um inimigo próximo, né? Ele tem um inimigo próximo. O não né? fumante. Nós conseguimos, antigamente, o chato era o não fumante que reclamava, né? E depois o chato passou a ser o fumante. Então, com isso, você começa a ter restrição. E o fumo, ele é uma coisa recente, nova dentro da humanidade, né? Ele começou na América e depois ele se tornou um vício durante a Primeira Guerra Mundial, né? Nas trincheiras que os soldados começaram a fumar, eles ficaram viciados. E aí a indústria descobriu um filão muito grande para faturar, né? Agora, o álcool é muito mais complicado, né? O álcool você tem menção desde a Bíblia, né? Então, esse sim está na cultura, né? Como dizia o Paulo. É uma coisa muito mais forte que existe. Então, o sucesso do tabagismo... No tabagismo, houve, só para ver o dado, houve uma redução de uns 3 pontos percentuais, mais ou menos, nesses 4 anos. Agora, né? Mônica, quando você pega... Nós temos um estudo que foi feito em 86 aqui em São Paulo, que não foi só por telefone, foi em casas mesmo, e depois repetido em 15 anos depois, em 2001, e a redução já tinha sido quase de 50%. Né? Então, nós estamos tendo uma queda progressiva, né, de jovens que não começam a fumar e de pessoas que param de fumar. Está na hora que faz uns 15% da população, chegando a 15%, mais ou menos hoje, né? Quer dizer, nós tínhamos 33%, 34% Isso é bem nos anos 80. Foi muito significativo. É uma vitória das ações, das políticas públicas de uma forma geral. Por outro lado, a bebida não, a bebida cresce. A bebida cresce, por quê? Pois é, eu queria, concluindo o que eu dizia, quando você pega um índio e ele se acultura, ele explode de ansiedade, ele perde os parâmetros. Né? E ele vai precisar, obviamente, de compulsões, que são formas breves de aliviar a ansiedade. Como você mesmo disse, comer, a compulsão, é uma forma de você aliviar a ansiedade, assim, por minutos a horas. As formas mais comuns são comer em excesso, justamente o cigarro, o álcool, a própria maconha, a cannabis sativa, e outras drogas. Estudar horas e horas a fio, ver televisão o dia inteiro, ver 6 filmes por dia, etc. Jogar no bingo, fazer compras pela internet, pelo 0800. Então, veja, a ansiedade, na minha avaliação, ela não é um fator de risco. A ansiedade é um fator gerador de fatores de risco.